Estamos passando agora pela vida de Salomão, né? Os seus atos, suas atitudes, seus erros e seus acertos. Vamos pedir a direção? Hoje é 1 Reis, capítulo 6. Meu Deus, que o Senhor venha nos mostrar também aonde estamos errando, para não cairmos no mesmo erro como Salomão, que desviou da fé e que perdeu a essência que o Senhor deu da sabedoria, mas que nós possamos nos permanecer firmes, confiantes até o fim. Meu Deus, dirige essa meditação. Amém. Versículo 1 do capítulo 6 de 1 Reis. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa e em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com paredes preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Comentário do bispo diz: temor na construção. Em reverência à santidade do Senhor Deus, não se ouvia barulho de nenhuma ferramenta na construção do templo. As pedras e as madeiras usadas já eram recebidas cortadas em seus tamanhos exatos, para que não se ouvisse qualquer tipo de ruído. Isso nos ensina que também devemos atentar para a reverência e para o silêncio dentro da casa de Deus nos dias atuais. Permanecer em espírito de oração nos possibilita ouvir a voz do Altíssimo e a sua perfeita direção para a nossa vida. Então, um grande ensinamento, né? Quer dizer, o silêncio. É verdade. Às vezes, nós notamos que as pessoas deixam para chegar mesmo em cima da hora. Eu acho tão importante aqueles minutos antes da reunião, né? Você estar ali sentado, você poder refletir sobre o que vai acontecer nessa reunião, pedindo uma direção a Deus, né? Apresentando sua vida a Deus. Quer dizer, esses minutos antes, eles são importantes, mas também entendo aqui sobre as pedras, né? Nós também éramos pedras brutas e que Deus vem lapidando, né? Para que nós venhamos nos tornar como um templo, o templo, a morada do Deus Altíssimo. No 8, a porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa e por caracóis se subia a do meio e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa de 5 côvados de altura, e as ligou a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Veja que promessa magnífica, né? Para aquele tempo, eles teriam o próprio Deus, né? O templo seria a referência do próprio Deus, seria a referência da morada de Deus. Eles teriam Deus vivo, né? O Criador do universo com eles. Mas tudo se resumia nisso aqui, ó: se andares nos meus estatutos, se obedecer. Então a obediência, ela nos leva a uma confiança, a uma segurança, né?
Quando a pessoa desobedece, ela fica em dúvida. E a dúvida tira a paz, tira a paciência, faz com que a pessoa tenha toda a sua fé anulada. Então, assim o diabo trabalha, né? Semeando a dúvida no lugar da fé, a palavra de certeza. E aí o comentário do bispo diz assim: quanto a esta casa, o Altíssimo se agradou do templo que foi edificado a ele. Porém, deixou bem claro que a garantia do cumprimento das suas promessas era a obediência à sua palavra. De nada adiantaria ter o templo se o povo não ouvisse e não guardasse os mandamentos divinos. É isso o que muitos precisam entender. Não basta estar dentro de uma igreja. É preciso ter um compromisso sincero com Deus e fidelidade à aliança firmada com Ele. Seguindo para o 14. Assim, edificou Salomão aquela casa e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeiras por dentro. E cobriu o assoalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Comentário do 18. O cedro foi a madeira escolhida para fazer o revestimento interno do templo. Essa árvore de madeira nobre é resistente a ventos fortes e calor. Seu crescimento é lento, porém é bem estruturado, devido às suas raízes profundas que se alimentam da água dos lençóis freáticos. Isto é, elas independem da chuva para permanecerem vivas e fortes. Dessa forma, podemos comparar o cedro ao nascido de Deus, que não depende de situações favoráveis para obter vitórias, porque tem a fé alicerçada na palavra do Altíssimo. Ademais, por beber diretamente da fonte da água da vida, torna-se imbatível diante das adversidades que lhe sobrevêm. E o bispo lembrou esse texto do Evangelho de João, capítulo 4, do 13 ao 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Forte nessa explicação sobre o cedro, né? O que mais me chamou a atenção é que a raiz dele ela consegue alcançar os lençóis freáticos, quer dizer, ela consegue perfurar a terra, né? E ela consegue ir aonde ela quer ir, quer dizer, buscar a água que está lá no profundo. Então ela se alimenta, independente se ela está num deserto, num lugar sem água, sem vegetação, sem condições, ela continua bem alimentada. Assim é a palavra de Deus, né? Nós vivemos num mundo tão corrido, tão destruído, né? As pessoas tão violentas, mas aqueles que permanecem meditando e buscando em Deus, na palavra de Deus, eles permanecem firmes e fortes. No 19, e por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. O comentário diz oráculo para a arca. Esse local, também conhecido como Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, foi preparado para receber o bem mais precioso do santuário, a Arca da Aliança, pois ela representava a presença de Deus entre os filhos de Israel. Hoje, esse bem mais precioso é o Espírito Santo, que também quer habitar continuamente no interior das pessoas e assim transformá-las por completo. Mas, para isso, a alma, que representa o Santo dos Santos, precisa ser preparada. Isto é, quem deseja se tornar a morada do Altíssimo deve estar limpo da má consciência e do pecado. Interessante, né? Naquele templo, então, haveria um lugar preparado para a Arca da Aliança. Assim também somos nós. Hoje, nós temos que preparar o nosso corpo para que ele possa receber o Santo dos Santos, né? O Espírito Santo. E como o nome mesmo diz, Espírito Santo, não pode habitar no meio da sujeira desse mundo. Daí nós limparmos o nosso coração, nascermos de novo para recebermos o que é santo, sagrado. No 20,
E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim do outro 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de maneira que as asas de um tocavam na parede, e as asas do outro querubim tocavam na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. O comentário diz: os querubins são seres angelicais, responsáveis por guardar o acesso à presença do Altíssimo. Com isso, entendemos o motivo da figura deles no Santíssimo Lugar. Esses 2 querubins foram feitos de madeira de oliveira. O revestimento de ouro. Eles mediam cerca de 4,5 metros de altura, a metade da medida do Santo dos Santos. Suas asas ficavam estendidas de modo que, enquanto as asas internas de um dos anjos tocavam nas asas internas do outro, as asas externas de ambos tocavam a parede direita e a parede esquerda, formando assim uma grande cobertura para a Arca da Aliança. Deveria ser algo lindíssimo, né? Imaginar como deveria ter sido feito esse templo, o Templo de Salomão, né? Algo muito precioso. Eu fico imaginando, Saul, ele nunca teve essa iniciativa de querer criar um lugar propício para a Arca da Aliança, né? Para a presença de Deus. Ele ignorou isso. Ele queria criar apenas um exército. No 29. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras fazia aqui na parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomandado à lavoura. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. O comentário diz: o melhor para o templo. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado na construção do templo e empregou os mais excelentes recursos para que a casa do Altíssimo se tornasse um ícone em toda a terra de Israel. Mas o templo também se destacava diante dos outros povos pela sua beleza e pelo seu significado espiritual. O propósito da obra era que todos se unissem diante do único Deus em um só espírito e em um só pensamento. Era um meio também de evangelização, né?
porque todos teriam uma referência de Deus na terra, saberiam quem era o Senhor de toda a terra, porque cada nação daquela tinha o seu Deus padroeiro, né? E a Israel diferente, tinha um Deus sem ser visível, né? Um Deus invisível. E agora voltamos a segundo Crônicas, capítulo 2, e o Bispo Macedo começa com um comentário assim: a missão de construir o templo foi dada a Salomão pelo próprio Deus. Era uma grande responsabilidade e Salomão sabia disso. Afinal, a casa que ele iria edificar não era para abrigar o nome de um falso Deus, mas o nome do Deus Todo-Poderoso. Assim, o Altíssimo prosperou o reinado de Salomão para que nada faltasse para a edificação do templo. De fato, nada faltou, nem o material para a obra, nem os trabalhadores. O Senhor proveu Salomão de todos os recursos necessários para que aquela grande e magnífica obra, tudo o que realizamos ou desejamos conquistar, deve ser com a intenção de glorificar a Deus e testemunhar a sua grandeza. Por isso que a glória não é de Salomão, mas é de Deus, né? E aqui nós voltamos a Crônicas, vamos ler de novo, novamente, a parte sobre a construção. E como Crônicas é um livro que está paralelo ao que nós estamos lendo em Reis, então nós vamos saltear entre os livros. Primeiro, versículo 1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que trabalhavam pedras na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Forte, né? Olha só, que consideração que Salomão tinha para com Deus, né? Eu quero edificar uma casa grande, porque grande é o nosso Deus, maior do que todos os deuses. No 6, porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse uma casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar do burril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. O comentário diz: homem hábil. A destreza exigia desse homem para confeccionar os artefatos do templo é muito semelhante à de Bezalel no passado. Está em Êxodo capítulo 31. Ele deveria ser habilidoso com os metais, como ouro, prata e bronze, com os tecidos e com as cores, e com o buril, instrumento usado na execução de gravuras em metal e madeira. Seguindo para o 8. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e algumins de Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isto para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edificou casa ao Senhor e casa para o seu reino. Agora, pois, enviou um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão, Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata,
em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril e para toda espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho do que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai. E acharam-se 153.600. E designou deles 60.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Uma obra grandiosa para um Deus grandioso. Esse é o resumo de tudo. Bom, nós vamos parando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Põe nos comentários se Deus lhe tocou por alguma coisa. Manda esse vídeo para alguém e não esqueça de dar o seu gosto, porque ele nos ajuda a espalhar ainda mais as boas notícias do reino de Deus. Fique bem, que Deus abençoe.